pessoas inteligentes, interessantes, interessadas. Hoje vamos falar basicamente do medo. É uma coisa interessante, né? Porque ele é um estado emocional que surge de resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Isso quer dizer o quê? Para ter o medo, você precisa ter consciência de que alguma coisa à sua volta está te afetando, não está te ajudando, não está te permitindo ser quem você é, ou agir ou reagir como você é. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a sua vida, ou a vida de alguém que faz parte do teu ciclo, que faz parte do teu meio, faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que nós popularmente chamamos de medo. E o medo, então, passa a ser... Opa, tá difícil. Vamos tirar a capa para ver se quem sem capa fica melhor. Mas de onde vem esse medo? Esse sentimento? Como é que ele aparece em nossa vida? Normalmente é uma herança, e aí vem a parte interessante, né? É uma herança dos nossos pais, que inconscientemente, não é uma coisa que eles fizeram, eu vou fazer para dar medo, eu vou fazer para fulano ou cicrano ter medo, não, inconscientemente nos ensinaram, quando ainda éramos crianças, para que nós possamos ter medo de alguma coisa ou fazermos alguma coisa. Normalmente é para fazermos ou deixarmos de fazer algo. Um exemplo bem simples: vai dormir, senão a cuca vem te pegar. Vai dormir, senão apaga a luz, vai ficar tudo escuro, fecha os olhos, está tudo escuro. Então essas coisas que é para permitir que façamos algo, criam medo. E esse medo não é que os pais fazem isso para fazer com que você fique com medo e leve isso para a vida inteira. Não, mas é uma herança que é dada para nós. Por exemplo, os professores, eu tenho um trabalho bacana, eu gosto de trabalhar com os professores, por quê? A maioria das pessoas que falam que tem medo de falar em público, quando a gente começa a trabalhar, normalmente tem isso dentro do primeiro setênio de vida, ou seja, são dentro dos primeiros 7 ou no máximo segundo setênio, 14, onde a criança está na escola. Então você provavelmente entrou na escola com 6, 7 anos, não sei quantos anos, e em algum momento um professor falou para você alguma coisa que te causou uma insegurança, que te causou um medo, aí você, a partir daí, passa a dizer que tem medo de falar em público, mas na verdade não é o medo. A gente vai discutir isso de forma mais tranquila para frente. Essa herança inconsciente que nos ensinam quando ainda éramos crianças, que é para nós fazermos ou deixarmos fazer alguma coisa, ela vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Muitas vezes é para evitar algo negativo. Por exemplo, não vai para a rua a tal horário, senão o bicho te pega. Não vai ficar fora da sala de aula, senão a loira do banheiro te pega. Então, sabe essas coisas, esses mitos que são regionais e regionalizados de cidade por cidade, inclusive faz parte de culturas. Então essas coisas, esses mitos, essas culturas, muitas vezes são apresentadas para a gente de uma forma que vem a criar um medo. Aí o pessoal fala, então é por isso que não deve. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o sentimento quando é colocado para você. Outra coisa muito diferente é você ter isso de forma inconsciente. Porque quando a pessoa tem medo de falar em público, por exemplo, quando ela tem medo de falar em público, tem que verificar o que aconteceu. O medo foi colocado para causar medo ou foi colocado por algum outro motivo? Medo de escuro, medo de altura, enfim, a gente vai falar disso com mais calma, tá? Mas é importante entender que os medos que eu tenho hoje, a grande maioria me foram colocados lá atrás. E vários são os tipos de medo, né?
Medo de dirigir, medo de altura, medo do escuro, medo de perda familiares, medo de animais peçonhentos, medo de envelhecer, e por aí vai. São vários os tipos de medo. E como que você sabe que você tem algum medo ou não? Não adianta, ou melhor, não precisa procurar ninguém para fazer isso, porque você sabe que você tem. Então, se você ainda tem algum desses sentimentos e quer entender como pode mudar isso, vamos entender melhor juntos e superar esse processo. Então, daqui para frente, fica à vontade. Mas se você já superou, medo não faz parte da sua vida, nenhuma rotina, nenhuma fobia, medo não está com você, então talvez esse vídeo não seja interessante. Mas se for o caso de você querer entender, vamos fazer isso junto, pega uma caneta, pega o teu caderno de anotações, fica confortável e vamos em frente. Dito tudo isso, vamos primeiro ter em comum o entendimento do que é medo. Basicamente, a maneira como o nosso corpo se prepara para algo que ele considera representar um perigo, como uma ameaça. Quando somos confrontados com uma situação que não está no nosso controle, o cérebro envia ao nosso corpo um sinal de: opa, presta atenção, alguma coisa está errada aí, algo precisa ser feito. Ele busca minimizar as chances de sobrevivência, de que aquilo dê errado. Nesse caso, o que o cérebro está fazendo é protegendo. Então a gente primeiro precisa entender isso. O medo serve para proteção. O que o cérebro está fazendo? Opa, se prepara que algo está acontecendo e você vai precisar dar uma resposta. Então, na verdade, na prática, o medo é para aumentar as chances da sua sobrevivência. Altera a nossa atenção de uma maneira geral para nos permitir sobreviver. Opa, então calma aí, Carlos. Você está falando que o medo é colocado pelos pais em coisas simples, de forma inconsciente. Porém, esse mesmo medo serve para nos proteger? É exatamente isso. Ter essa noção, ter essa consciência, ter esse entendimento ajuda muito. Porque você começa a entender que o medo tem uma origem, você cresceu, você não é mais aquela criança que ouviu a história, tem novas habilidades, então você pode agir diferente. E esse agir diferente é para evitar situações potencialmente perigosas e que representam ameaça para a nossa vida. Essa é a função do medo. No entanto, em excesso, o sentimento de medo pode atrapalhar o bom desempenho na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa, não necessariamente na sua, mas na vida de qualquer pessoa, no aspecto de relacionamentos pessoais, sociais ou psicológicos. Ou seja, o medo em excesso pode prejudicar o seu relacionamento profissional, o seu relacionamento com os amigos, o seu relacionamento com os familiares e muitas vezes o seu relacionamento consigo mesmo, que são os medos psicológicos. Não faz sentido, sem medo não faz sentido, sem erros não faz sentido, a vida sem problemas também não faz sentido. Ela é o que nos ensina. Aí você deve estar pensando a essa altura, né? Como assim a vida sem medo? Eu prefiro ter uma vida sem medo, eu prefiro ter uma vida sem morte, eu prefiro ter uma vida sem erros. De novo, lembrando, eu lembrei isso ontem na live de ontem para quem assistiu, a música Trem Bala. Não é chegar ao topo do mundo e saber o que venceu, é saber que o caminho te fortaleceu. E o caminho só vai te fortalecer se você tiver obstáculos. Porque se você não tiver obstáculo, pega a água. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa experiência, pega a água e joga em qualquer lugar no meio da rua. Ela vai procurar um lugar para passar. E se tiver um obstáculo, ela vai procurar um outro caminho. Ela vai procurar um caminho para prosseguir, para ir em frente. Então essa é a melhor analogia que pode ser feita com relação aos medos. Se você tem medo,
hora de superar isso. E como você pode superar isso? Sabendo que eles existem. Que esse problema serve e ajuda você a crescer. Então, na prática, hoje essa é uma oportunidade para você aprender que os sintomas físicos podem incluir, inclusive, palpitações, sudorose, tremores, sensação de falta de ar ou mesmo sufocamento. Vai te causar uma parestesia, tontura, náusea, dor, sentir o peito apertado. Todos esses sintomas são sintomas físicos. Então, vamos lá de novo. O medo é uma reação psicológica que vai despertar em mim uma reação física. Ah, tá, então fica mais fácil entender? Legal, se ficou mais fácil entender, fica mais fácil também dar o próximo passo, que é entender os sintomas do cognitivo, que são comuns, são as sensações de morte iminente, que é o medo de um ataque cardíaco. Você não está tendo problema cardíaco, mas você tem a sensação de vai ter, de que pode ter. O medo de perder o controle, medo de enlouquecer. Percebe que esses medos eles são psicológicos, enquanto os outros medos são físicos. Então esses medos, eles trabalham juntos para te defender, para proteger a sua vida. Em excesso te proíbe e a gente vai ver que causa até doença. Em excesso, por exemplo, ele não deixa você falar em público. Ele, talvez, você tenha medo de aranha, de altura, de dirigir, de todos aqueles outros medos que eu já falei. Por quê? Aí já é o medo em excesso, ele já está te fazendo mal. Ao longo dos anos, trabalhando com pessoas que têm medo, que sofrem de pânico, que começaram os treinamentos comigo ou em sessões de atendimentos específicas, logo fica claro que o medo, na verdade, que a pessoa diz depois de uma metamodelagem, é a sensação de impotência diante do desconhecido. E olha que coisa interessante. Eu já estou há 20 anos trabalhando com a programação neurolinguística, eu já estou há 20 anos trabalhando com inteligência emocional, com habilidades emocionais, eu já estou há bastante tempo. E o que eu descobri durante o decorrer desses anos é que as pessoas que dizem ter medo de alguma coisa, quando você começa a metamodelar, que é uma técnica específica, você consegue identificar que a pessoa, na verdade, ela não tem medo daquilo que ela diz. Ela está apenas impotente diante do desconhecido. Olha que coisa interessante. É o desconhecido. E isso é a grande maioria das vezes. É o fato de não conhecer o resultado de alguma coisa. Logo, as frases são ditas, que eu mais ouvi no decorrer desses anos, são frases como, por exemplo, tenho medo de falar em público, tenho medo de altura, ou mesmo tenho medo de algum animal. Esses são alguns exemplos, e após verificar que há uma incongruência, quando a pessoa começa a falar com a gente que tem medo, que tem alguma coisa, você começa a observar que a pessoa não está se referindo ao medo em si, e sim à sensação do que talvez possa acontecer. Por exemplo, a Juscelia, que está aí acompanhando a gente, pode falar para mim, eu tenho medo de falar em público. Aí quando a gente começa a metamodelar, a gente descobre que ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de uma sensação do que talvez possa acontecer se for falar em público. Aí eu tenho medo de altura, ou tenho medo de algum animal peçonhento. Aí você começa a conversar e descobre que o medo daquilo que ela está falando não tem a ver com o medo em si, tem a ver com o sentimento do que talvez possa acontecer. E olha que coisa maluca, mas é importante a gente identificar isso, saber exatamente o que é, porque senão a gente não consegue se livrar disso. Por quê? Vou buscar, por exemplo, entender o que é apenas parte do caminho. Então, quando a gente não consegue se livrar disso, é porque a gente falou que tem um medo, aí o terapeuta que você trabalhou, o psicólogo que você trabalhou, ele não trabalhou o que é a sensação que você tem a partir do medo. Ele trabalhou o medo em si. Só que trabalhar o medo em si não vai mudar a sensação.
Na PNL nós temos uma técnica específica, né, que é a cura rápida de fobia. É uma técnica para trabalhar medos. Dura em média de 40 minutos e permite a recontextualização de história de vida. Só que para você poder achar essa história de vida, poder achar esse medo, você tem que saber qual é o verdadeiro medo que a pessoa está falando. Ela está falando, por exemplo, que tem medo de altura. Ok, você tem medo de altura. Mas você tem medo de altura, será? Aí você vai procurar contra-exemplos e você descobre que a pessoa gosta de voar, de andar de avião. Opa, então não é medo de altura. Aí você começa a conversar e descobre que o medo não está ligado à altura, está ligado à informação que recebeu, que o avião cai, avião cai, avião cai. É mais ou menos o que aconteceu nesse mundo maluco nos últimos 2 anos. Toma vacina ou não toma vacina? Fica doente ou não fica doente? Fica em casa ou não fica em casa? Então, o excesso de informação negativa gera uma falta de conhecimento específico e me causa medo. Então, trabalhar de forma errada pode, na verdade, impulsionar esse sentimento. E para entender isso, eu gosto muito do Freud, quando ele fala que o medo pode ter uma fase de indeterminação, que é a angústia. Assim, anular o medo, fingindo que ele não existe, ou seja, não observando o que causa aquele sentimento, pode, na verdade, levar a um quadro de depressão. Olha que coisa interessante. E o Freud, ele quando fala isso, hoje olhando, né, nós temos condições de termos várias outras ferramentas, neurociência, programação neurolinguística, várias áreas de terapia breve dentro da psicologia, mas o Freud, quando ele coloca isso, ele fala que não observar o que nos causa aquele sentimento de medo pode levar a quadros de depressão, ansiedade e outros distúrbios emocionais. Olha o que eu tinha acabado de falar. Então, na verdade, a psicologia vem ratificar isso. Temos que observar o que causa o medo para aí sim poder fazer a recontextualização de história. Como não lidar com isso? Você vai estar perguntando, agora eu já sei o que é medo, já identifiquei o meu, e como eu faço para lidar com isso? É mais fácil ficar lembrando, revivendo isso? Não, essa é a forma errada, né? Essa forma de como não lidar. Porque você fica preso às coisas que você tinha e não tem mais. Esse ficar lembrando o motivo, a insegurança da rotina, esse caminho com certeza irá te prender ao passado e, consequentemente, a dor inevitável. Lembra que eu falei que você querer anular a dor pode potencializar o medo? Anular o medo pode potencializá-lo? Porque você está anulando aí, quando tiver um outro gatilho emocional, isso vai ficar muito mais latente? Claro, né? No contexto mais grave, o que é chamado de transtorno do pânico, que é caracterizado basicamente pela ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar. Está em local apertado, você sente medo, mal-estar, acompanhado com sintomas físicos como disparar, batimentos cardíacos acelerados, respiração acelerada. Essas crises, normalmente, elas podem, e aí é que está interessante, você não precisa estar em um local apertado para ter esse tipo de crise. O simples fato de estar num ambiente com as pessoas conversando e você se sentir sem saída pode disparar isso. Pode disparar essa crise, independente do contexto em que você esteja, independente do momento em que você esteja, independente do lugar que você esteja. Você está numa reunião aberta com várias pessoas e, de repente, o sentimento de não ter a resposta pode disparar esse medo, Por quê? Porque ele já virou o transtorno do pânico. Dura em média de 15 a 30 minutos e só com ajuda você sai disso. Ou então, aprendendo algumas técnicas, né? Que deve ser o que você está pensando. Eu já sei o que é medo, já sei o que é transtorno, mas como é que eu faço para controlar isso? Na verdade,
Ou melhor, vamos colocar uma observação aqui, né? Primeiro, lembre-se que o que você está sentindo, várias outras pessoas sentem. Ou se não sentem, já sentiram. E se elas conseguiram superar, você também pode. Então essa é a primeira coisa. A gente colocando essa observação já fica muito mais fácil para o cérebro entender: se uma outra pessoa conseguiu superar, eu também posso. Por que eu não vou poder fazer isso? Se alguém já fez, eu também posso fazer. Inclusive, esse é um dos pressupostos da programação. Então comece dando atenção ao que realmente importa em sua vida. Não deixe que seu medo guie sua vida. Quando começar a sentir dor no peito, que é uma das características físicas do medo, ou qualquer outro sintoma que você já conhece, que você já sabe que vai acontecer, foque em coisas positivas. É fundamental desviar a atenção dos sintomas. Para isso, crie mecanismos específicos para a sua defesa, como, por exemplo, aprender a respirar ou meditar. E o respirar é muito mais interessante e importante do que muitas pessoas pensam, sentem. Porque quando você aprende a respirar, ela pode ser utilizada em vários outros momentos, em várias outras situações. Então diminua o ritmo da sua respiração. Quando você perceber que aqueles sintomas vão começar a acontecer, diminua o ritmo da sua respiração. Observe o peito subindo e descendo literalmente. Foque a sua atenção nessa respiração. Opa, começou a ter uma crise, foca nisso. Foca no que você tem na sua mão naquele momento. E a respiração é a coisa mais fácil que você tem, está todo o tempo junto com você. Afinal, se você parar de respirar, você morre. Então foca na respiração, que é o básico. E tenta controlar. Observa o peito subindo e descendo e vai controlando. Respire com consciência para diminuir o estresse. E fornecer mais oxigênio para o cérebro. Porque se o medo começou a aparecer para te proteger, ele está te protegendo de alguma coisa, porque ele não entendeu. Então ele não entendeu, você precisa fazer com que isso aconteça. E como você vai fazer isso? Simplesmente relaxe os músculos do seu corpo. Faça isso de forma consciente. Escolha por onde começar: olhos, ombro, pescoço. Mas faça isso de forma consciente. Evite contrair os músculos como forma de defesa. É fundamental nessa fase colocar sua atenção nos músculos, relaxando um por vez, a partir da respiração e expiração. Com a rotina criada, quando você já criou essa rotina, o próximo passo é se permitir se distrair. Opa, você já criou a observar e a respirar. O próximo passo é se distrair. Já que é comum em crise, quando você tem um medo, quando você tem um pânico, ter um turbilhão de emoções, de descargas negativas de emoções, de pensamentos diversos, a descarga de adrenalina é muito alta, desperta no nosso sistema nervoso e deixa a mente alerta. Logo, diminuir o ritmo do pensamento é fundamental. Então, crie distrações para ela. E como que você vai criar uma distração para a mente? Tá maluco? Não, é fácil. Tenta contar de 100 a 1 lentamente. 100, 99, 1. Tenta contar. 100. Percebe que 100, 99, 1? Não deu, então eu volto. 100, 99, 90. Você vai distrair a mente dos outros pensamentos. Presta atenção aos números que você está contando. 100, imagina o 100, 99, faça isso. Quem sabe ouvir ou cantar uma música que lhe marcou de forma positiva. Então você começou a ter a sensação negativa, começa a ter esse sentimento, começa a ter esse pensamento, começa a cantarolar uma música. São mecanismos simples que ajudam muito. Pense em um lugar que você se sinta em paz, relaxado. Você pode achar várias formas de relaxamento. Inclusive, eu vou disponibilizar muito em breve, a nossa equipe já está preparando para você um curso
onde você terá a oportunidade de criar a sua própria forma de relaxar, o seu próprio relaxamento. Você irá aprender a fazer os relaxamentos de forma consciente. Você vai aprender como criar um relaxamento e o que é mais importante, você vai criar com a sua característica, então de forma consciente. O curso já está sendo preparado, para a semana que vem a gente já tem novidade. Agora, o que você precisa fazer é assistir esse vídeo quantas vezes forem necessários, até ter aprendido o caminho para superar os seus medos. Você aqui não vai ter condições de recontextualizar sozinho, porque você precisa de uma ajuda, você precisa de um programador. E uma coisa que você deve observar é que, não conseguindo, o curso talvez te ajude, e ainda assim, se você não conseguir, ouvindo isso várias vezes, criar um mecanismo com o curso, não conseguir fazer isso sozinho, não conseguiu fazer isso, procura alguém para recontextualizar a história com você. Procura um profissional que você confie, que seja da sua confiança. Fale sobre... E quer ver uma coisa mais simples ainda? Fale sobre os seus medos com os seus amigos mais chegados. E você vai descobrir uma coisa interessante, que eles também têm problemas semelhantes ao seu, que eles também têm medo. O autoconhecimento e crescimento só ocorre quando há obstáculos. Isso vai te ajudar a ter um controle emocional pleno, vai te ajudar a ter uma habilidade emocional que vai poder trabalhar de forma tranquila. É claro, acima de tudo, se permita aprender com as suas dificuldades. Fazendo essas coisas aparentemente simples, você irá se tornar o senhor e a senhora do seu destino. Pense nisso, mas acima de tudo, viva isso, uma coisa de cada vez e cada coisa a seu tempo. Fique com Deus. Até amanhã. Amanhã eu tentar fazer isso na parte da manhã, por volta das 10 horas, 9 horas mais ou menos, já colocar um outro vídeo aqui sobre um outro tema. Se você tem algum tema que gostaria de ver aqui sendo discutido, coloca aí para a gente colocar a equipe para trabalhar e desenvolver para você. Um abraço, fica com Deus e até breve.